Olá, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Eu quero, neste momento, te agradecer, você que está nos acompanhando aí no nosso canal, você que tem assistido os nossos vídeos, e quero te pedir para você compartilhar o nosso trabalho, divulgue nas suas redes sociais. Não esqueça de deixar a sua curtida aí nos nossos vídeos, porque isso é muito bom para o crescimento do nosso canal. Que Deus possa estar te abençoando. E vamos aqui, hoje, nós estamos aqui já com a lição de número 3 do nosso terceiro trimestre de 2016. É a lição do dia 17 de julho de 2016, que traz o título A Igreja, Agência Evangelizadora. Graças a Deus que nós fazemos parte de uma agência de evangelização. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, o versículo de número 8. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a Igreja de Cristo, em virtude de sua natureza e vocação, é a agência evangelizadora e missionária por excelência. Louvado seja o nome de Jesus por isso. E o nosso texto bíblico, a leitura em classe, está em Atos capítulo 1, verso 1 ao 14. Que você possa estar aí acompanhando na sua Bíblia, e nós vamos tecer aqui o nosso comentário, de uma forma bem simples, porém que possa contribuir para o seu crescimento espiritual e para te ajudar no preparo da sua lição, que eu acredito que será de muito proveito. Então, meus queridos, a Igreja do Senhor tem uma missão social e educativa nesse mundo. Ela tem essa missão para cumprir, E além de ter essa missão social e educativa, tem a missão de evangelizar, que essa é a sua principal missão. A igreja não pode perder esse foco. Você, meu caro professor, procure passar isso para a sua sala de aula, E que essa é a missão principal da Igreja do Senhor Jesus na Terra. Porém, infelizmente, muitas igrejas já não estão dando mais a devida importância à ordenação de Cristo para a igreja, que é de evangelizar, de anunciar a mensagem de salvação. Muitos estão preocupados apenas em erguer grandes templos, E vamos ressaltar, que é importante, não é pecado construir templos, não há nada de errado nisso. Porém, nós não devemos empenhar todos os nossos esforços na construção de templos, se nem ao menos temos pessoas para colocar dentro desses grandes templos. Vamos empenhar as nossas forças, gastar o nosso tempo na evangelização, no anúncio do reino de Deus. O que não podemos fazer, meus queridos, é gastar toda a nossa força apenas naquilo que é material e esquecer da pregação do Evangelho. Nenhuma outra atividade ou evento é mais importante, mais urgente do que ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, que cada um de nós possamos dedicar em cumprir essa tarefa, essa árdua tarefa que Jesus nos deixou, de levar a mensagem salvífica às pessoas perdidas. A igreja é a responsável por anunciar essa mensagem que liberta, que transforma, que muda a vida das pessoas. Então, meu caro professor, aproveite esse trimestre para despertar nos seus alunos, na sua igreja, na sua congregação, o desejo de evangelizar e ganhar vidas para o Senhor Jesus, porque essa é a missão suprema da igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa introdução, ela nos diz o seguinte: a Igreja de Cristo é a agência evangelizadora por excelência, ou seja, Deus lhe deu
como incumbência, como responsabilidade, esta tarefa de evangelizar. Então, desde a sua fundação no dia de Pentecostes até hoje, a igreja é conhecida, antes de qualquer coisa, pelo seu amor às almas perdidas. Então, se ela, por consequência, descumprir essa tarefa sendo a tarefa primordial ou a tarefa básica da igreja, em breve a igreja vai perder, né, a sua condição de corpo de Cristo, se reduzindo a uma mera organização. É um perigo muito grande quando nós, pastores, né, deixamos a nossa congregação cair no estado de mera organização. Meus amados e queridos irmãos, sabemos que a igreja é uma organização social, né, uma organização educativa, mas nós não podemos esquecer que a nossa missão principal é a nossa ação como organismo vivo, como portadores da mensagem do Senhor. Então, nesta lição, nós veremos que, frente à grande comissão nos dada pelo Senhor Jesus, nós não temos outra alternativa senão cumprir plenamente o ID de Jesus. Nossos dias, meus amados, exigem retorno imediato, com muita ousadia, com muita energia, com muito amor, à missão evangelizadora da igreja. Então, qualquer coisa menos do que isso para a igreja é inaceitável. Inaceitável. Precisamos acordar como igreja. O nosso primeiro tópico, ele vem com o título A Fundação Evangelizadora da Igreja. E traz 3 itens importantes, 3 pontos, que é a resposta escatológica, a resposta pentecostal e a fundação da igreja. Vamos então dar uma analisada nesse tópico, a fundação evangelizadora da igreja. Então, meus amados, após a sua ressurreição, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias. Durante esses 40 dias, ele deu instruções, ou seja, as últimas instruções a respeito da fundação pentecostal da igreja e sobre, né, a evangelização mundial. Então, um pouco antes da sua ascensão, os discípulos estavam perguntando a Jesus quanto ao futuro de Israel, o que poderia acontecer. Jesus aqui tem uma resposta, né, escatológica para eles, né? O Senhor respondeu, deixa eles conscientes que o momento não era oportuno saber dessas coisas. Era necessário ele se preocupar, né, com o que estava prestes a acontecer. Então o Senhor Jesus disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, verso 7. Então, nós não temos que preocupar com outra coisa também. Nós temos que preocupar com o momento agora, que é o momento de ganhar as almas, é o momento de buscar os perdidos. Então não há tempo a perder. Sabemos que Jesus está voltando, sabemos que Ele está prestes a arrebatar a sua igreja, e nós precisamos evangelizar nesse momento que se chama hoje, no agora. Esse é o agora da evangelização para a igreja. E nessa questão dos discípulos também, Jesus deu uma resposta pentecostal. Ou seja, a resposta do Senhor aos seus discípulos não foi apenas uma resposta escatológica, mas também pentecostal. Ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Está em Atos capítulo 1, verso 8. Então, meus queridos, sem o poder do Espírito Santo, os discípulos jamais poderiam cumprir por completo o mandato,
a missão de evangelizar dada à igreja. Eles teriam de testemunhar em ambientes hostis, como Jerusalém, lugares nada amistosos, como em Samaria, e por fim eles teriam que ir até aos confins da terra. Portanto, o poder do Espírito Santo era necessário, em absoluto. Era preciso que todos estivessem revestidos do poder do Espírito Santo. Então, meus amados, o que concluímos aqui nessa questão é que nós, sem o poder do Espírito Santo, não vamos conseguir fazer uma evangelização verdadeira nessa última hora. Precisamos buscar a unção do Espírito Santo para que possamos estar revestidos de poder para anunciarmos a mensagem do Senhor. A fundação da igreja. Passados 10 dias desde a ascensão do Senhor, os discípulos achavam-se reunidos num só lugar quando veio o Espírito Santo sobre eles. Oh, que maravilha! É poder receber a presença do Espírito Santo. Então eles, revestidos do poder, passaram a falar noutras línguas, dando ocasião à primeira colheita de almas da igreja, chegando a quase 3.000 almas. Então, meus amados, a fundação da igreja foi pentecostal e também evangelizadora. Isso significa que só viremos a cumprir plenamente a grande comissão se buscarmos e vivermos no poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a evangelização jamais será eficiente. Nós vamos fracassar no ato de evangelizar. Precisamos estar atentos a essa busca constante da presença do Espírito Santo. Precisamos nos encher da graça de Deus. A evangelização do mundo, meus amados, é o imperativo do Novo Testamento. O Evangelho deve ser proclamado, anunciado entre todas as nações. A igreja precisa entrar nessa ação. E o advogado, o defensor, o consolador a realizar essa tarefa na igreja, enquanto instituição escolhida por Deus, é o Espírito Santo. Ele é esse agente que vai nos fortalecer, que vai confirmar conosco o nosso chamado. Então, até mesmo, meus amados, uma leitura superficial do Novo Testamento irá convencer-nos da relevância da igreja na atual administração de Deus. Então, Jesus ama muito a sua igreja, que a si mesmo se entregou por ela. E o que nós estamos fazendo para compensar esse ato de dar a vida em nosso favor? Meus amados, através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, nós somos assegurados de que o momento é esse. Jesus está preparando a sua igreja, né? Jesus está fortalecendo a sua igreja, despertando a sua igreja. Tanto é que um comentário como esse dessa revista, o desafio da evangelização, não seria tão atual, tão necessário como nesse momento estudarmos com a igreja em todo o Brasil sobre a necessidade de evangelizar, sobre esse desafio de evangelizar. A igreja está sendo preparada pelo Senhor para ser entregue como noiva, né, gloriosa, sem mácula, sem ruga, porém santa e irrepreensível. Tudo está de acordo com o propósito eterno que Deus tinha em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus amados, Ele está preparando a sua igreja. Então, esta igreja é a geração eleita, é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo adquirido por Deus. Então, o propósito desse grande chamado para todos nós é que a igreja exponha as virtudes dele, que nos tirou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Que possamos estar esclarecidos, né, na palavra do Senhor. Deus tem um propósito especial para a minha e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
O nosso segundo tópico nessa lição, ele vem com o título A Missão Prioritária da Igreja. Primeiro subponto fala sobre evangelização. Então, meus amados, quando a igreja evangeliza, ela cumpre integralmente a sua missão, pois ela integralmente promove o ser humano. A igreja é essa agência que promove de forma integral o ser humano. Nenhuma outra organização, nenhuma ONG consegue fazer o que a igreja faz. Então, a igreja, tão logo foi estabelecida, ela saiu de imediato a proclamar o Evangelho, pois ganhar almas é a sua prioridade máxima. Quanto mais evangeliza, mais o Senhor opera sinais, mais o Senhor opera prodígios e mais maravilhas. Porque hoje muitas vezes as pessoas reclamam, não estamos vendo milagres, não estamos vendo prodígio, não estamos vendo maravilhas. Se a igreja executar a sua tarefa, se a igreja executar a sua função, Deus vai começar a responder com sinais e maravilhas. Foi assim na igreja primitiva e será assim agora, nos últimos dias, se nós executarmos o nosso trabalho. A oração daqueles crentes da igreja primitiva pela evangelização do mundo era tão poderosa que uma certa vez o lugar tremeu onde eles estavam. Então nós precisamos dessa oração, nós precisamos buscar de Deus esse poder que faça tremer os alicerces. Aqui está escrito em Atos capítulo 4, verso 31, que tremeu o lugar onde eles estavam. A igreja precisa manter o Pentecoste genuíno, sem misticismo, sem sincretismo, sem alvos mercadológicos. A igreja precisa voltar, à ação de igreja, voltar a ser igreja novamente, voltar a posicionar como igreja, como o corpo de Cristo na terra. E isso, meu caro professor, meu caro superintendente, pastor que me assiste agora, parte de mim e de você, parte de nós tomarmos essa atitude. E por conseguinte, nenhum evento eclesiástico, meus amados, é tão importante quanto a evangelização. A igreja deve sair às ruas, aos becos, às comunidades pobres e esquecidas, abandonadas, a fim de anunciar a Cristo a todos em todo tempo e em todo lugar. Muitos eventos estão acontecendo na igreja. É a marcha para Jesus, é a caminhada pentecostal, é isso, é mais aquilo, são tantas coisas, é a passeata do dia do evangélico, são shows gospels, mas não estamos vendo acontecer a evangelização. O nosso Deus, ele está cansado de movimento. O nosso Deus nos trouxe esta lição maravilhosa através da pessoa do pastor Claudio Honor de Andrade, nos trouxe essa lição porque Deus não está satisfeito com a igreja de movimento. Ele quer a igreja da atitude, a igreja da ação, a igreja que faz missões, a igreja que busca as almas perdidas. A igreja precisa despertar, meus queridos e amados irmãos. Vamos ver aqui também as missões em Atos. A igreja primitiva não demorou em fazer missões. Logo após a dispersão dos crentes em Jerusalém, Filipe desceu a Samaria, onde com poder e ousadia pregava a Cristo ressurreto, com as pessoas ouvindo e aceitando Jesus. As multidões ficavam atentas, ouvindo a mensagem pregada por Filipe e os sinais que ele fazia. Os milagres estavam acontecendo, a mensagem estava sendo anunciada. Em seguida também os discípulos chegaram a Antioquia, que conforme nós vemos, ficou conhecida como a igreja missionária. De ação em ação, meus amados, a igreja de Cristo veio alcançar em apenas uma geração os lugares mais remotos daquela época. Paulo chegou a dizer assim: eu tenho pregado o evangelho de Jerusalém ao Ilírico, como seria hoje, do Oiapoque ao Chuí, nós falarmos aqui, Então, Paulo, ele tinha alcançado todo esse espaço com a pregação do evangelho, e nós precisamos alcançar nos nossos dias
com a pregação do Evangelho tudo aquilo que é de espaço que temos. O campo é o mundo. E a promoção social. A igreja primitiva encarregava de promover os novos convertidos integralmente. Ela não se descuidava das necessidades dos pobres e necessitados. De forma amorosa, a igreja supria todas as necessidades. Não havia entre eles quem padecesse de alguma necessidade. Se por um lado, meus amados, dava-lhes o pão do céu, pregava o Evangelho, por outro lado, não lhes negava o pão que brota da terra, isto é, a evangelização integral. A igreja precisa de exercer essa pastoral da misericórdia, pastoral de rua, alcançar as pessoas necessitadas. Precisamos sair do conforto dos nossos templos, do conforto dos nossos lares e alcançar as pessoas que estão caídas pelas calçadas, as pessoas que estão nas favelas, as pessoas que estão nos becos, nos lugares mais desprezados da sociedade. Então, meus amados, à medida que nós revisamos o mandato da grande comissão, podemos resumir a tarefa da igreja em várias afirmações, que apresentam o padrão e o propósito de missões. A grande comissão declara enfaticamente a soberania do Senhor e assume completamente a singularidade, finalidade, suficiência e integridade, universalidade e o aspecto inclusivo e exclusivo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não mostrarmos todo esse âmbito do Evangelho, nós não estamos fazendo o trabalho da igreja. A igreja cristã tem a solene obrigação de fazer 5 coisas que eu vou destacar agora aqui, que nós temos no nosso comentário subsidiário aqui da nossa lição. Primeiro é apresentar a Cristo de forma viva, clara e persuasiva ao mundo todo e ao indivíduo em particular. Como levar Jesus como Salvador enviado por Deus, o Senhor soberano do universo, e também futuro juiz de toda a humanidade. Em segundo lugar, guiar os povos a uma fé com Jesus Cristo, a fim de que possam experimentar perdão e remoção dos pecados, renovação de vida. O homem deve nascer novamente se quiser herdar a vida e a amizade eterna com Deus. Em terceiro lugar, separar e congregar os crentes através da realização do batismo, estabelecendo-os em igrejas atuantes, ativas, vivas no Espírito, levando ao companheirismo que constitui a parte vital da vida da igreja. Não podemos ser alheios, uma comunidade de pessoas alheias umas às outras. Assim não era a igreja primitiva. Em quarto lugar, firmar os cristãos na doutrina, nos princípios e nas práticas da vida cristã, da vida secular também, da vida social, amizade e serviço cristão. E em quinto, treiná-los a viver do Espírito Santo, já que a vida cristã contém exigências e ideais sobrenaturais. Ela só pode ser vivida através de uma confiança plena no Espírito Santo. Então, se essas lições forem aprendidas cedo pelo novo convertido, pelo novo crente, a vida cristã vai ser uma vida abençoada. Agora, se não for, será uma vida cercada de frustrações, de tristezas, de apatia, e as pessoas vão se tornar pessoas acomodadas. Mas se nós ensinarmos de fato e verdade, integrarmos essas pessoas serão pessoas abençoadas e pessoas mobilizadas a entrar ativamente na atividade evangelizadora da igreja. Porque se passou a fazer parte dessa agência evangelizadora, vai querer também continuar fazendo parte de toda essa atividade de evangelização. O nosso terceiro tópico traz o título Antioquia e Igreja Missionária. Meus amados, não sabemos quem fundou a igreja de Antioquia. Esses obreiros anônimos que nós nem sabemos realmente quem são, eles souberam
né? Nós não sabemos os nomes, mas eles souberam como edificar a igreja na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Dentre os seus membros, né, saíram os primeiros missionários transculturais do cristianismo. Essa era uma igreja completa. Em Antioquia o ministério era completo. Ali havia os profetas, os doutores, conforme temos aqui em Atos, capítulo 13, verso 1. E eles souberam como preparar a igreja para evangelizar, tanto gregos, romanos, bárbaros, todos os povos, todas as culturas, eles prepararam o povo para isso, né? Então, a obra missionária deve ser nossa prioridade e não conseguiremos, meus amados, não conseguiremos dar cumprimento à grande comissão se nós não colocarmos como prioridade na vida da igreja. Então, esta igreja era uma igreja completa e também uma igreja missionária. Uma igreja missionária. Enquanto a igreja e os seus obreiros oravam, jejuavam e serviam ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, verso 2. Então, meus amados, de imediato o ministério local impôs as mãos sobre os novos missionários, despedindo-os sob os cuidados do Senhor. Então, a partir daquele momento, a Igreja de Cristo, irradiando-se a partir do Oriente Médio, universaliza-se até chegar a você e a mim, até chegar a nós essa mensagem de salvação. Então, meus amados, a escolha de obreiros, nós podemos observar nesse ponto aqui, que a escolha de obreiros deve partir com oração, deve partir na direção do Espírito Santo. Tem que deixar Deus falar. Hoje nós temos muitos obreiros sendo colocados nos púlpitos das igrejas, apenas pela amizade, pela posição financeira. Não, isso nós precisamos acabar com isso do nosso meio. Nós temos muitos títulos de evangelistas nos nossos ministérios locais que não têm condição de ensinar uma lição como essa, o desafio da evangelização, porque não praticam, porque não vivem. Acordem, evangelistas, acordem, pregadores da palavra de Deus, para evangelizar, para que possamos falar com autoridade, ensinar a igreja com autoridade, para que a igreja seja uma igreja de fato missionária. Porque foi assim a igreja de Antioquia que alcançou a mim e a você. E hoje nós precisamos alcançar outras pessoas que estão por aí necessitadas. Então, meus amados, é muito interessante que nós podemos observar aqui em Atos 13. Nós falamos aqui do versículo 1, do versículo 2 e agora o versículo 3. Os despediram. Com estas palavras, então começa o grande movimento missionário da igreja até aos confins da terra. Os princípios missionários vistos no capítulo 13 de Atos, meus amados, são um modelo para todas as igrejas que enviam missionários. Primeiro, a atividade missionária é originada pelo Espírito Santo, através de líderes espirituais que estão profundamente dedicados ao Senhor e ao seu reino, buscando com oração e jejum. Não parte apenas de ter uma formação teológica também. Digo isso, sou formado em teologia também, mas não parte disso. Parte de ter o chamado do Espírito Santo. Em segundo lugar, a igreja deve estar atenta ao ministério e atividade proféticos do Espírito Santo e sua orientação. E terceiro, os missionários que são enviados devem fazê-lo segundo a chamada e a vontade específica do Espírito Santo. Não é por uma vontade própria, um interesse particular, não. É pela direção do Espírito Santo. Em quarto lugar, mediante a oração e o jejum, a igreja buscando constantemente estar em harmonia com a vontade do Espírito Santo, confirma a chamada divina de determinadas pessoas à obra missionária. Não basta chegar o jovem, o obreiro, a jovem,
a senhora dizer, eu tenho chamada missionária, pastor, me envia. Não, nós vamos orar, vamos saber, vamos confirmar a chamada, vamos te dar um treinamento, um preparo para que você possa fazer a obra de Deus como ela deve ser feita. O propósito é que a igreja envie somente aqueles que forem da vontade do Espírito Santo. Chega de vontade de homens. Muitas vezes a igreja tem errado por causa disso, porque a vontade do homem às vezes tem sido colocada em primeiro lugar. Em quinto lugar, pela imposição de mãos e o envio de missionários, a igreja indica que se compromete a sustentar e assistir aos que saem à obra. Meus amados, aqueles que saem para a obra de Deus precisam ser mantidos pela igreja, com cobertura espiritual, com cobertura material. Nós precisamos dar cobertura às pessoas que estão indo para missões. A responsabilidade da igreja que envia missionários inclui demonstrar amor e cuidado para com eles, para que de um modo digno Deus seja glorificado. Nós precisamos orar, sustentar financeiramente, e isso inclui tudo, ofertas especiais de amor. A igreja precisa levantar um culto de missões, uma campanha de missões, uma cruzada evangelística para arrecadar fundos específicos para missões, para os obreiros que estão no campo missionário. O missionário, meus amados, é a projeção do propósito e interesse da missão da igreja que envia. Essa igreja fica sendo, portanto, uma cooperadora da verdade de Deus. Ela aquela que está investindo na expansão do reino de Deus, de forma, vamos dizer assim, integral. E concluindo a nossa lição, a missão da igreja de Cristo é evangelizar. Somos a agência evangelizadora, como diz o título da nossa lição. Retornemos, pois, meus queridos, ao cenáculo, a fim de que possamos ser revestidos do poder que há de descer sobre nós, para que possamos ser testemunhas até os confins da terra. Nenhum evento, meus amados, nós já enfatizamos aqui na lição, é tão importante, tão urgente quanto ganhar almas para Cristo. Vamos pensar nisso. Vamos colocar no nosso coração. Vamos buscar ganhar almas para o Senhor Jesus. As almas estão morrendo, as pessoas estão por aí carentes e necessitadas, sem ter esperança, sem paz, sem conforto, sem Deus. Precisamos urgentemente de um despertamento espiritual. Que Deus possa nos abençoar, nos despertar, nos trazer à mente, a consciência de que nós fazemos parte da agência evangelizadora, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Precisamos desse despertamento. Que Deus esteja te abençoando de uma forma muito especial. E não esqueça de curtir o nosso vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal. Que Deus esteja te abençoando. Amém.